Olá, espero que estejam bem. Eu sou Tarsila Siqueira, professora responsável por esta disciplina. Essa é a nossa terceira videoaula da disciplina e teremos como foco os direitos humanos, ou seja, vamos falar um pouquinho do percurso que marca a proteção destes direitos no âmbito do sistema internacional, buscando compreender o seu significado e desafios encontrados para sua efetivação. Falaremos também, ainda que de modo breve, sobre o lugar dos direitos culturais na Constituição brasileira. Apontaremos aqui apenas alguns marcos referentes aos direitos culturais, cientes, porém, de que não os esgotaremos e que muitos serão deixados de fora dessa abordagem. Importa lembrar que na nossa última videoaula, ao tratar dos direitos humanos, falamos que, do ponto de vista analítico, eles são divididos em direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. É sobre estes últimos, os direitos culturais, portanto, que trataremos agora. De acordo com Adalberto Silva Santos, em seu artigo Referências sobre a Preservação de Patrimônios Culturais, é a partir da segunda metade do século passado que as reivindicações de distintos grupos comprometidos com aspectos de sua identidade cultural converteram-se em disputas na esfera pública das democracias capitalistas implicadas nas lutas contra as desigualdades e nas lutas pelo reconhecimento. A cultura passou a ser vista como sinônimo de identidade e a preocupação com a preservação de patrimônios culturais entrou na pauta das discussões de entidades diversas. A menção aos direitos culturais já supera 100 anos. No entanto, para muitos, eles ainda permanecem desconhecidos e incompreendidos. Do ponto de vista dos marcos formais, a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos de 1917 pode ser considerada a primeira Constituição social da história contemporânea, por trazer em seu corpo a previsão de direitos sociais, econômicos e culturais. Sobre a ótica dos direitos humanos, a Proteção Internacional dos Direitos Culturais considera como marco inicial a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. É a partir dessa declaração que passam a ser adotados instrumentos normativos e mecanismos de monitoramento e promoção dos direitos culturais, seja no âmbito global, seja no âmbito do sistema interamericano. A proteção dos direitos culturais pelo sistema das Nações Unidas é assegurada por meio destes instrumentos normativos, dentre os quais, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, destaca-se o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, de 1966, e as recomendações gerais do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como Comitê DESC. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra, em seu artigo 27, o direito de toda pessoa a livremente tomar parte na vida cultural da comunidade, a fruir as artes e participar no progresso científico e nos benefícios dele resultantes. Enuncia ainda o direito à proteção dos interesses morais e materiais relacionados à produção científica, literária ou artística de sua autoria. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece em seu artigo 15 o direito de cada indivíduo de participar da vida cultural, de desfrutar do progresso científico e suas aplicações e de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes da produção científica, literária ou artística de que seja autor. O PIDESC também prevê medidas a serem adotadas pelos Estados-partes para assegurar o pleno exercício desse direito. Reconhece os benefícios que derivam do fomento e ressalta a importância da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura. Não menos importante, em 2001, a ONU aprovou a Declaração Universal da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco para a Diversidade Cultural. O Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, celebrado em 21 de maio, foi proclamado com o objetivo de fomentar a importância do respeito e da compreensão da preservação da diversidade cultural.
Ainda que os direitos culturais já fossem enquadrados na categoria de direitos humanos em importantes documentos jurídicos de âmbito mundial, somente em 1988 essa expressão aparece na história constitucional do Brasil. É na Constituição Brasileira de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, que os direitos culturais são nominalmente declarados. No seu artigo 215 consta que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Com isso, é atribuída ao Estado brasileiro responsabilidades no que diz respeito à cultura. O conjunto que compreende os artigos 215 e 216 estão diretamente relacionados ao tema da cultura na Constituição Brasileira de 88, indicando que a proteção das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos constituem um objetivo a ser tratado. Também apontam a necessidade de uma política de preservação que garanta aos cidadãos o pleno direito à cultura, sendo esta entendida como valores pelos quais se reconhece uma nação. O artigo 215 remete a princípios mais gerais, enquanto o artigo 216 abrange políticas de patrimônio, inclusive quando indica o princípio da participação social na implementação das políticas patrimoniais. Em 2012, por meio da Emenda Constitucional número 71, foi acrescentado o artigo que institui o Sistema Nacional de Cultura. Importante registrar que o projeto de lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura para a garantia dos direitos culturais, organizado em regime de colaboração entre os entes federativos para a gestão conjunta das políticas públicas, foi aprovado neste início de 2024. Parece haver um paulatino crescimento no que tange à compreensão dos direitos culturais. Nesse sentido, reiteramos 4 momentos que se mostraram cruciais para o processo. O do seu surgimento jurídico, com a Constituição Mexicana de 1917, o da sua compreensão internacionalizada, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o da sua expansão nas constituições políticas da contemporaneidade, citando aí particularmente a Constituição Brasileira de 1988, e o da sua valorização planetária, com a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2001. No Brasil, particularmente, a cultura aparece como um componente estrutural e estruturante da sua Constituição, o que não significa que os cidadãos e gestores públicos reconheçam o papel estratégico das políticas culturais na promoção e proteção dos direitos culturais e, por sua vez, dos direitos culturais para a efetivação plena dos direitos humanos. Eu espero que essa videoaula tenha motivado o interesse de vocês pela disciplina e pelas discussões e reflexões a ela vinculadas. Nos encontraremos em breve. Até já!